Olá, pessoal. Função definida por várias sentenças. Até agora a gente estudou dois tipos de função basicamente. Nós estudamos uma função chamada função afim que é do tipo ax mais b, né? Esta função afim graficamente determina uma reta, né? Nós temos aí uma reta que corta, no caso, uma reta crescente, se o A for maior que zero, ela corta o eixo Y no ponto B, e ela corta o eixo X no ponto menos B sobre A. Lembrando, como é que eu sei que ela corta o eixo X no ponto menos B sobre A? Ela corta o eixo X quando a função é zero, ou seja, esse menos B sobre A é chamado raiz da função. Isso nós estudamos a função afim, uma função com essas características. Basta 2 pontos para conhecer uma reta, né? Com 2 pontos eu determino uma reta. O coeficiente angular, o A também é conhecido como coeficiente angular. Ele pode ser calculado conhecendo 2 pontos, f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1, onde eu estou pensando que o x2 e o f de x2 é um ponto da reta, e o x1 e o f de x1 é outro ponto da reta. Então, conhecendo 2 pontos da reta, eu determino o A, consigo determinar o A. Uma vez determinado o A, eu consigo também determinar o B. Então, isso é função afim. A segunda função que a gente estudou é a função quadrática. Ax quadrado mais bx mais c. Então, essa função quadrática é o seguinte. Graficamente, ela determina uma parábola. Parábola essa que terá concavidade para cima. Se o A for maior que zero, ela corta o eixo Y. Ela corta o eixo Y exatamente no ponto C. Ela tem um eixo de simetria, né? Existe uma reta paralela ao eixo Y, que é chamado eixo de simetria. Atinge-se o ponto mais baixo nesse caso, ou o ponto mais alto, né, dependendo da concavidade, um ponto chamado vértice, que é calculado por uma fórmula menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. Essa é a fórmula que calcula o vértice, tanto concavidade para cima quanto concavidade para baixo. Ela pode, né, normalmente, se o delta for maior que zero, ela irá cortar o eixo x em 2 pontos distintos, né, que eu chamo de x1, x2, são as raízes, né, você tem duas formas de encontrar isso, que é pela fórmula quadrática, ou por soma e produto. Então, essas duas formas que a gente trabalhou para determinar as raízes. Isso se o delta for maior que zero. Tem duas raízes distintas. Se o delta for zero, por exemplo, ia acontecer uma parábola tangenciando o eixo x. Ou com cavidade para cima, ou com cavidade para baixo. Isso vai depender do A. E se o delta não for zero, se o delta for menor que zero, se você tiver o delta menor que zero, aí você tem parábolas que não cortam o eixo x. Isso a gente estudou, né, com relação à equação, à função, né, quadrática. Observação, ela tem, nesse caso aqui, isso aqui é a imagem da função quadrática. Então, por exemplo, a imagem dessa função quadrática, ela é um intervalo que pega o menos delta sobre 4a e vai até mais infinito, nesse caso. A imagem, né, do ponto mais baixo até o infinito positivo. Se ela tivesse concavidade para baixo, seria do ponto mais alto até o infinito negativo. Isso é a imagem. Então, essas duas funções nós estudamos. A questão é, se tiver uma situação onde eu tenho os dois casos, né? Eu posso apresentar uma situação, por exemplo, onde eu tenho uma função f de x que até certo ponto
até certo ponto para x, se o x for menor que 1, ela vale uma função quadrática. Agora, se o x for maior que ou igual a 1, ela vale uma função afim. Então aí eu tenho as duas situações. Isso é uma função definida por duas sentenças, ou por mais de uma sentença. Essa função aqui. Então, ora ela é uma parábola incompleta, ora ela é uma reta, no caso uma semi-reta, porque ela vai ter um ponto de início, né? Ponto de começo, então a gente chama isso de semi-reta. Graficamente, um negócio desse, como é que seria? Eu vou desenhar separadamente as duas, para vocês entenderem. Na verdade, função de mais de uma sentença é mais fácil achar no cotidiano. A gente vai discutir uma tabela ali que é uma função de mais de uma sentença. No cotidiano natural da nossa existência. Vamos pensar nessa função aqui, x². Vamos pensar que essa função é uma função g, vou chamar ela de g. Uma função que é definida por x² mais x. Essa é uma função incompleta, né? Para determinar o gráfico, eu vou determinar alguns pontos. Como o c, o a igual a 1, o b igual a 1, né? Que são os termos que acompanham x² e x, respectivamente. E o c igual a 0, que o c não aparece, eu sei que ela corta o eixo y no ponto 0. Então, o ponto 0, ela passa por aqui. Passa por aqui. Se ela passa por aqui, eu sei que o 0 é uma raiz dela também, né? Tanto é onde corta e é uma raiz, porque eu corto o x e o y ali no mesmo ponto. Então, 0 é uma raiz. A outra raiz, para determinar a outra raiz, g de x igual a 0, eu quero determinar as raízes. Então, eu tenho que ter x² mais x igual a 0. Como se trata de uma equação incompleta, eu vou fazer uma coisa chamada fatoração. x² eu posso reescrever como sendo x vezes x. Para ficar didático aqui, eu vou colocar vezes 1 aqui, x vezes 1, não vai mudar nada. Esse x e esse x, eu vou tirar ele fora e colocar dentro do parênteses o que sobra. Eu afirmo que eu não mudei nada, só mudei o jeito de escrever. Porque se eu fizer distributivo, ó, x vezes x, x², x vezes 1, 1x. Volta exatamente no que eu tinha aqui em cima. Volta exatamente nisso. Então, eu fiz o processo de fatoração. Isso significa que eu tenho um produto de dois números, produto desse número vezes esse número, dando 0. Produto de dois números é 0 quando ou um é 0 ou o outro é 0. Não tem jeito. X igual a 0, ou seja, o 0 é uma raiz, ou x mais 1 igual a 0. Isso significa que o x seria igual a menos 1. São as duas possibilidades. Então, eu posso ter a parábola aqui passando pelo 0 e pelo menos 1. Pela simetria, eu sei que ela vai passar, ela vai descer passando pelo menos meio aqui, né? Menos meio é o eixo de simetria. Menos meio é o eixo de simetria da minha parábola. E aí eu tenho a parábola acontecendo, ela vem, desce até certo ponto, eu nem vou calcular. Vem, chega. Ela vai até onde? Só posso ir até um limite porque o x vale menor que 1. Então, por exemplo, aqui está o ponto 1. Ela não vai poder passar a parábola não vai poder passar essa linha imaginária que eu coloquei aqui, como se fosse uma barreira. Então ela vai subir até qual altura? Para descobrir qual altura, eu vou pensar aqui. Se 1 pertencesse ao domínio dessa função g, se pertencesse ao domínio dessa função g, era só eu calcular g de 1. Né? Ele não pertence, é meio abuso que eu estou fazendo. Porque ele não está, só vale isso para x menor que 1. Mas em g de 1, que é um limitante, aí, um limite, eu teria g de 1 igual a 1 ao quadrado mais 1, ou seja, 2. Se pertencesse, era para ir na altura 2.
era para ir na altura 2. Mas eu vou deixar a bolinha aberta aqui. Repara que minha parábola ela para aqui, ela não continua. Se fosse uma parábola somente, ela seria continuada ali. Parábola para ali. A partir do 1 não vale mais essa função g. Deixa de valer a função g. O que vai passar a valer é uma função h. Uma função h que é x mais 1. X mais 1. X mais 1 é uma função afim. O que eu sei sobre ela? Ela, teoricamente, corta o eixo y no ponto 1, ou seja, ela cortaria o eixo y aqui. Cortaria. Por que cortaria? Porque, por exemplo, ela começa a partir desse ponto aqui. Ela só vale aquela reta a partir daqui. A partir daqui. Então, eu vou calcular ali o h de 1. O 1 pertence ao domínio da função h. O h de 1 dá 2. H de 1 dá 2. Ou seja, ela começa aqui, ó. Aqui começa a minha reta. Aqui começa a minha reta. Ela passaria por aqui, então seria algo assim. Começando exatamente no 2, tá? Começando exatamente no 2. Meu gráfico seria algo assim. Então, repara que aqui, na linha azul, eu tenho a função g de x, e na linha vermelha eu tenho a função h de x. A função f é a junção das duas, né? Você respeitar g até certo ponto e respeitar depois desse certo ponto h. Então, por exemplo, esses valores de x aqui, ó, vale a função g. Sem chegar no 1, tá? 1 é bola aberta para g. Só que aí, a partir do 1, começa a valer a função h. Isso é uma função de duas sentenças. Nós vamos usar agora um exemplo real, que é estudar a tabela do imposto de renda. Eu vou parar esse vídeo aqui, no próximo vídeo eu volto explicando por que essa tabela do imposto de renda ela se trata de uma função de várias sentenças. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo.